amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esta aula, pessoal, é continuação do vídeo anterior, Dinâmica de uma partícula presa a um elástico. Então, no vídeo anterior, nós discutimos, grosso modo, o movimento geral de uma partícula que está presa à extremidade de um elástico, que é análogo também ao problema do bang jump. Nós obtivemos as equações da posição e da velocidade e chegamos a encontrar o período e a amplitude do movimento, tá certo? Para um deslocamento lá Z0, que vocês lembram. Então, se você não assistiu ainda aquele vídeo, seria interessante assistir primeiramente aquele vídeo e logo após este, que é uma continuação. Aqui nós vamos discutir o movimento de um ponto de vista mais geral. Nós vamos detalhar o movimento dessa partícula nas várias etapas do movimento. Então vamos começar, pessoal, a formular esse problema aqui, tá certo? Eu vou fazer algumas mudanças aqui nos eixos, e na origem. Então, vocês lembram, nós temos uma corda elástica ou simplesmente um elástico de comprimento D, tá ok? E ele está preso, claro, a uma haste horizontal. Essa haste horizontal está a uma altura h em relação ao solo. Então, eu vou colocar o solo aqui e a minha haste está a uma altura h. Então, eu vou orientar o meu eixo, dessa vez, o meu eixo x, para cima. A origem está no solo e a haste, a extremidade superior do meu elástico, está a uma altura h. Vocês lembram que no vídeo passado eu coloquei a origem do meu sistema de coordenadas aqui na extremidade inferior, desse elástico, tá? E nós fizemos aí a análise. E o eixo também eu orientei para baixo. Aqui eu vou fazer essa pequena mudança por questão de comunidade, de comodidade. É uma questão meramente arbitrária. Muito bem. Então, pessoal, eu vou agora, nesse momento, então, fixar uma massa M na extremidade desse meu elástico e ele vai se deformar até ficar numa posição de equilíbrio, tá certo? Que nós calculamos também, na aula passada, XZ, que é mg sobre K, é a posição de equilíbrio do sistema. Mas agora eu vou, então, deslocar essa massa. Vamos supor que eu desloque essa minha massa até a origem, tá bom? Então, com a minha mão, eu peguei essa massinha presa a esse elástico e desloquei ela até a origem. E estou segurando com a massa na posição do solo, na origem. Quando eu soltar essa minha massa, então ela vai rapidamente subir e vai descrever um movimento aí, tá certo? Vertical, para cima, e depois ela vai voltar. E nós queremos, então, descrever o que acontece em cada etapa do movimento, tá ok? Muito bem. Vamos já colocar aqui algumas posições. Eu vou fixar, pessoal, algumas posições, tá certo? No meu eixo X. Então, notem que esta posição aqui é H menos D, tá ok? H menos D. Eu também já vou fixar a posição H mais D. H mais D, que está aqui em cima. E eu quero analisar o movimento, então, dessa partícula em vários intervalos. Por exemplo, para valores de x menores que H menos D, para valores de x entre H menos D e H mais D, para valores de x maiores do que H mais D, e quando a partícula estiver voltando novamente. Nesse intervalo, H mais D, H menos D, e depois no intervalo para valores de x menores que H menos D. Tá ok? Muito bem. Vamos então fazer alguns esquemas, vamos esquematizar algumas situações possíveis. Então a primeira situação é aquela em que o x, pessoal, ele é menor do que H menos D. Então quando a partícula estiver numa posição x, tal que x é menor do que H menos D, o que acontecerá, como que se dá a posição e a velocidade dessa partícula? Depois, nós vamos considerar
quando a partícula estiver, né, para valores de x, entre H menos D e H mais D. Ora, nesse intervalo aqui que eu coloquei, H menos D e H mais D, a corda, pessoal, está totalmente relaxada. Ela não atua, não aplica força sobre a minha partícula. Então, o interessante é que nesse intervalo aqui, H menos D, H mais D, só atua a força peso, M vezes G, sobre a partícula. E aí, o problema não deixa de ser um problema de lançamento vertical, tá certo? Que nós vamos também resolver. Depois, nós vamos analisar o caso em que a partícula ela está numa posição X para posições X maiores do que H mais D. Nesse caso, a corda volta a atuar, né, aplicar a força elástica sobre a partícula, e aí então eu vou ter que levar isso em consideração, tá ok? E depois a partícula vai voltar, né, vai retornar ao movimento. Muito bem. Então, pessoal, vamos, antes de mais nada, antes da gente iniciar a resolução desse problema, é claro, né, eu vou considerar então a força elástica que atua sobre a partícula como obedecendo à lei de Hooke, tá ok? Então a lei de Hooke, né, menos K vezes X, a força elástica, ela é diretamente proporcional à deformação. Então, novamente, nós vamos considerar que esse elástico trabalha no regime linear, isto é, obedece à lei de Hooke, tá ok? Muito bem. Vamos, então, escrever a expressão da energia mecânica inicial do meu sistema. Então, a minha partícula, né, ela está aqui presa. Imagine que eu estou segurando ela com a minha mão nesse momento. Então, aqui é T igual a 0, tá? Quando eu solto a minha partícula, então eu disparo o meu cronômetro. A velocidade inicial dela é nula, né? Era nula. E qual é a energia mecânica inicial desse meu sistema? Ora, ela é puramente energia potencial elástica. Não tem energia potencial gravitacional, já que a massa está na origem, né, no nível 0, tá? E também ela estava inicialmente em repouso, então não tem energia cinética. Então já vamos colocar aqui a energia mecânica inicial, que é puramente energia potencial elástica, 1 meio de K vezes, onde K é a constante elástica, né, do meu elástico, vezes a deformação dela ao quadrado. Ora, inicialmente a corda está esticada em H menos D, tá ok? Esse é o ΔX, essa é a deformação do meu elástico, H menos D ao quadrado. Essa energia potencial elástica depois vai ser transformada em energia cinética e energia potencial gravitacional. Vamos então começar com a primeira situação, que é aquela em que X é menor do que H menos D. Nesse caso, a corda, né, o elástico, está atuando sobre a minha partícula, então ela está em movimento sob a ação de duas forças, do peso, M vezes G, e da força elástica, que é dada pela lei de Hooke, né, K vezes X. Tá? Cuidado, pessoal, o X aqui da lei de Hooke, que é a deformação, não é esse X aqui da posição. Cuidado. O ΔX, eu vou colocar assim, K vezes ΔX. ΔX é a deformação do meu elástico na posição X da massa. Cuidado. Então, o meu ΔX, o meu deslocamento da corda elástica, quando a partícula está aqui, é esse pedaço aqui apenas. Tá ok? Que vale H menos D menos X. Tá ok, pessoal? Então, muito cuidado com isso. Esse ΔX, então, é H menos D menos X, que é a deformação da corda elástica nessa posição X da massa. Então, eu devo aplicar a segunda lei de Newton, né? A segunda lei do movimento, massa vezes aceleração, é igual à soma das forças que atuam sobre essa partícula. Então, nós temos K vezes ΔX, sentido positivo do eixo X, né? Então, K vezes o ΔX, como eu lhes disse, é esse pedaço aqui, que é H menos D menos X. H menos D menos X. E menos massa vezes
a aceleração da gravidade, que é o peso da partícula. Muito bem, eu vou então dividir tudo por m e passar todos os termos para o lado esquerdo e já escrever a aceleração como a derivada segunda da posição em relação ao tempo, duas vezes, menos então k sobre m, que multiplica h menos d menos x, mais g, igual a zero. Eu gostaria que aparecesse um sinal de mais aqui, tá ok? Para lembrar a equação do oscilador harmônico simples. Vocês lembram que a equação do oscilador harmônico simples é x dois pontos mais ômega 2 vezes x igual a zero. Então, troca o sinal aqui e troca o sinal dos termos entre parênteses, né? Simples assim. E essa razão aqui, pessoal, k sobre m, constante da mola, né? Sobre a massa da partícula, a gente chama de ômega ao quadrado, que é a velocidade angular ao quadrado, tá ok? Então eu vou escrever a minha equação diferencial, d2x dt2, mais ômega ao quadrado vezes, agora eu troco o sinal, né, dos termos entre parênteses, tá ok? Tá certo, né? Menos h mais d mais x, mais g igual a zero, tá ok? Então, novamente, aí nós temos uma equação diferencial de segunda ordem, não homogênea, porque nós temos esse termo aqui independente, né, de x, e, portanto, a solução dessa equação diferencial é a soma da solução da equação homogênea com a solução, né, particular. Então, veja, a solução da equação homogênea, pessoal, ela vai ser, então, a equação, né, a solução da equação do MHS, que nós conhecemos muito bem, que é A, que multiplica seno de ômega vezes t, mais B vezes cosseno de ômega vezes t. E ainda temos que colocar mais um x0, que é a solução particular, porque a equação é não homogênea, tá? Esse x0 aqui é a solução particular, portanto. E como que nós encontramos a solução particular? Ora, o termo inhomogêneo aqui é g, que é uma constante. Então, nós podemos aí chutar, né, uma constante c para essa solução particular. E aí, para você achar o valor dessa constante, você substitui na equação o x pela constante c. Então, já a derivada segunda dessa constante c vai dar zero. Então, eu vou ter simplesmente ômega ao quadrado, que multiplica menos h mais d mais x, né, que é c, a minha constante c, é igual a menos g, tá ok? Então daqui eu tiro já o valor da minha constante c. A minha constante c vai ser menos g dividido por ômega ao quadrado mais h menos d, tá ok, pessoal? Então h menos d menos g sobre ômega ao quadrado. Esse é o valor do x0, portanto, tá ok? E eu também devo agora achar os valores das constantes a e b, tá ok? Já vamos derivar essa expressão e encontrar aí a expressão da velocidade também. Velocidade é simplesmente a vezes ômega vezes cosseno de ômega t menos b vezes ômega vezes seno de ômega t. Então, derivo a expressão de x, encontro a velocidade. A derivada de x0 é zero porque é uma constante, não depende do tempo. Tá ok? Vamos, então, para as nossas condições iniciais. Então, vai lá. T igual a zero. Quando eu liguei o cronômetro, a partícula estava na posição x igual a zero e com velocidade igual a zero. Ela estava em repouso. Tá ok? Então, eu substituo x igual a zero, né, na minha equação aqui, e t igual a zero. Então, vamos lá, t igual a zero vai dar seno de zero, que vai dar zero, esse termo não tem. Cosseno de zero vai ser 1, vezes b é b, mais o nosso x0. Então, isso significa que o b é igual a menos x0. Tudo bem? E também podemos agora achar a nossa constante a usando a equação da velocidade. Velocidade igual a zero,
para t igual a zero, né, pessoal? Então, cosseno de zero vai ser 1, então isso aqui vai ficar simplesmente a vezes ômega, e seno de zero vai dar zero, então não vai ter aquele termo, e daqui eu concluo que o a é igual a zero. Vamos então escrever finalmente as equações, né, horárias para posição e para velocidade para o caso 1, tá ok? Nós estamos no caso 1 em que x é menor do que h menos d. Então, x vai ser a, que não tem, é zero. O b é menos x0, que multiplica cosseno de ômega t, mais x0. Coloco o x em evidência e escrevo de uma forma mais bonitinha, x0, 1 menos cosseno de ômega t. E a expressão para velocidade vai ser a é zero, né? Então vai ficar menos b, que é menos x0, então vai ficar x0 vezes ômega vezes seno de ômega vezes t. Tudo bem? Então encontramos as equações horárias que nós queríamos para a etapa de movimento nesse intervalo aqui, entre 0 e x menor que h menos d. Muito bem, pessoal. Essa equação também, claro, né, ela vale para x igual a h menos d. E, então, a rigor, eu deveria até colocar aqui, né, menor ou igual a h menos d. Agora, eu gostaria, então, de continuar o estudo das próximas etapas do movimento. Então, para isso, você nota, né, quando, então, a partícula passa da posição h menos d, a corda, que tinha já um comprimento d, ela vai ficar totalmente solta, relaxada. Ela não vai atuar mais força elástica sobre a partícula. Então a única força que atua sobre a partícula será o peso, né? Nós estamos desprezando, obviamente, a resistência do ar aqui. E aí, então, se trata de um problema de lançamento vertical, simplesmente. Para isso, para a gente continuar o estudo, nós precisamos descobrir a velocidade, tá certo? De lançamento, ou seja, a velocidade quando a partícula passa pela posição x igual a h menos d, tá ok? Então vamos descobrir o instante de tempo que a partícula passa pela posição h menos d, tá ok? Esse instante de tempo eu vou chamar então de t1, tá? E quando a partícula então está aqui nesta posição, ela vai ter uma velocidade que eu vou chamar de v1, tá ok? Pois bem, para descobrirmos um instante de tempo, então basta substituir x por h menos d, tá? E aí você encontra o instante de tempo t1, pessoal. Eu vou ter que apagar em algum lugar, né? Então vamos lá, eu vou apagar aqui, essa parte. Então, eu quero um instante de tempo t1, eu substituo x por h menos d, né? Então, h menos d igual a x0 vezes 1 menos cosseno de ômega vezes t1. Então, usando essa expressão simples, eu consigo descobrir um instante de tempo t1. Eu posso isolar aqui o ômega t1, tá certo? Vamos deixar assim. E eu posso também descobrir a minha velocidade v1, que é aquela, né, com a qual a minha partícula passa pela posição h menos d. Tá ok, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar um pouquinho mais essa expressão. Eu vou multiplicar, aplicar distributiva aqui, né? Então vamos lá, h menos d, porque eu posso cortar algumas coisas para simplificar. Então x0 menos x0 vezes cosseno de ômega t1. Então notem que na definição de x0, quem era x0, pessoal? Ora, x0 é a solução particular, então, né, da minha equação diferencial, que é isso aqui, né? É h menos d menos g sobre ômega ao quadrado. Tá? Então, notem que no x0 eu tenho h menos d também, que cancela com esse h menos d aqui. E aí sobra menos g sobre ômega ao quadrado, que eu já posso passar para o lado esquerdo, né, positivo.
E aí, então, eu fico com, simplesmente com menos, né? Menos x0 vezes cosseno de ômega vezes T1, tá ok? Aqui era menos, né? G sobre ômega ao quadrado, que passou para lá positivo, tá certo? E aqui ficou, então, menos esse termo, né? Tá ok. Então, daqui eu consigo extrair o meu cosseno de ômega T1 e, por consequência, o meu T1. Agora, para encontrar a velocidade, então, V1, que eu preciso, né? Para as próximas etapas do movimento, basta usar a expressão da velocidade, que é x0 vezes ômega, vezes o seno de ômega T1. Vezes seno de ômega vezes T1. Tá bom? Muito bem. Eu poderia também escrever uma expressão bonitinha para a velocidade V1, eu não vou fazer. Basta você escrever o seno de ômega T1 como raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de ômega T1. E o cosseno de ômega T1 você tira daqui. E aí você tem uma expressão bonita aí para a velocidade V1. Na prática não precisa fazer isso, porque com os dados numéricos você vai calculando aos poucos, né, passo a passo, tudo isso. Tá ok, pessoal? Então encontrei aí para vocês, né, as equações da posição e da velocidade, tá ok? Vamos analisar então agora o caso 2, né, a etapa de movimento 2, que é aquela em que a partícula está sob ação única e exclusiva da gravidade entre H menos D e H mais D, tá ok? Vamos lá então. Eu vou apagar essa parte aqui. Então vamos analisar aí o segundo caso, que é aquela em que H menos D é menor do que X, que é menor do que H mais D, tá ok? Muito bem. Vamos então, pessoal, notem então que como a partícula está sob a ação da gravidade, isso aqui se trata de um problema de lançamento vertical, nada mais que isso, né? Então, notem, a velocidade, vamos então encontrar aí a velocidade e a posição em qualquer instante de tempo posterior a T1, tá ok? Então, veja, eu tenho velocidade igual a velocidade inicial, que agora é a minha velocidade V1, né? Então, menos a aceleração, que é a aceleração da gravidade, vezes T menos T1. Notem agora que eu tenho que considerar um intervalo de tempo, né? T, que é um instante de tempo posterior, menos T1. Tudo bem? Tem que tomar cuidado com isso, né? Muito bem. Eu também posso escrever a minha equação horária para a posição, x igual à posição inicial, que é h menos d, mais a velocidade inicial, v1 vezes intervalo de tempo, né, t menos t1, menos g sobre 2 vezes t menos t1 ao quadrado, tá? Então, nesse intervalo, as equações que governam o movimento dessa partícula são estas que aqui estão. Função horária da velocidade e função horária da posição. Porque o movimento é uniformemente variado, né? Ele se dá com aceleração constante, aceleração da gravidade. Só um detalhe, pessoal. Aqui, ó, então eu falei para vocês, né, que vocês podem então achar a velocidade V1 usando esta expressão e o instante de tempo T1 usando essa expressão. Outra maneira de encontrar essa velocidade aqui, V1, seria usar a conservação de energia, tá ok? Eu vou tentar escrever aqui no cantinho a conservação de energia para você encontrar essa velocidade V1. Outra maneira também de encontrar a velocidade V1. A energia inicial, então, do meu sistema, que é a energia puramente potencial elástica, né? Cuja expressão está aqui, igual a energia final,
Então, quando a partícula está na posição H menos D, em relação à origem, claro, ela vai ter, então, energia cinética, 1/2 de m vezes V1 ao quadrado, mais energia potencial gravitacional, mg vezes a altura, né? H menos D. Então, também usando essa expressão, eu consigo calcular até mais facilmente a velocidade V1, tá? E aí você usa a velocidade V1 nessa expressão para achar a velocidade em qualquer instante de tempo t posterior ao movimento, tá? E esta equação também. Muito bem, então a partícula, pessoal, vai chegar um momento que, né, dependendo aqui de quanto eu desloquei nessa minha massa, vai chegar um momento que ela pode chegar na posição H mais D e talvez até passar dessa posição. Então vamos calcular qual é o instante de tempo e qual é a velocidade que ela passa pela posição H mais D. Então vamos chamar essa velocidade de V2 e o instante de tempo que ela vai passar por essa posição, claro, eu vou chamar de T2. Tudo bem? Muito bem. Então, na posição x igual a h mais d, qual vai ser o tempo T2? Então, vamos trocar aqui o x por h mais d. Isso é igual a h menos d mais V1 vezes T2, porque é um instante de tempo agora que ela passa, né? Na posição h mais d, menos T1 menos g sobre 2 vezes T2 menos T1 ao quadrado, tá? Então, notem que o h eu posso cancelar e somar os d's, então vai ficar 2d igual a V1, que multiplica T2 menos T1 menos g sobre 2 vezes T2 menos T1 ao quadrado. Resolvendo essa expressão para T2, né, você consegue achar esse instante de tempo T2 que a partícula, no qual a partícula passa na posição H mais D. É uma equação de segundo grau, né, que você vai acabar tendo que resolver. Vamos então também encontrar a expressão para a velocidade V2, tá ok? Então eu vou apagar essa parte aqui. Eu também posso já apagar isto aqui, né, pessoal? Vamos apagar isso aqui também. É uma pena que eu não tenho aqui um quadro de 1 quilômetro, né? O meu quadro ele é bem pequeno, não cabe tudo isso, né? Todas essas coisas. Então vamos lá, eu estou achando V2, uso a minha equação da velocidade. Então V2 vai ser igual a V1 menos G vezes T menos T1. T2 aqui, né? T2 menos T1. Muito bem. Então, está analisado o caso 2, né? Agora vamos analisar o terceiro caso. O terceiro caso é aquele em que a minha partícula, pessoal, eventualmente passa da posição H mais D. Então, para valores de x, posições x maiores do que H mais D, tá ok? Então, quando aqui a partícula estiver para valores maiores do que valores de x maiores do que H mais D, nesse caso, aí, o que vai acontecer? Né? Vamos desenhar essa situação aqui. A corda volta a atuar sobre a partícula. A força elástica vai atuar novamente sobre a partícula, tá ok? Então, nós temos as forças, né, dessa vez, a força peso e a força elástica, ambas voltadas no sentido negativo do eixo x, para baixo, tá ok? E veja, né? Então, vamos escrever aí a segunda lei do movimento para essa situação, massa vezes aceleração, igual à soma de todas as forças que atuam nessa partícula.
Então vai ficar menos K vezes X, onde X, cuidado, não é a posição X da massa, M, mas sim é a deformação X da corda elástica. É esse tamanho aqui, que é X menos H mais D. Tá ok, pessoal? Então a deformação da corda, quando a massa está numa posição X maior que H mais D, é apenas esse pedaço aqui, que é o quanto a corda de tamanho D está deformada, né? Que é X, que é tudo isso, menos isso aqui, que é H mais D. Então vai ficar X menos H mais D, que é X menos H menos D. Menos mg, né? Essa é a resultante das forças atuando sobre a partícula. Muito bem, nós vamos então novamente dividir tudo por m e jogar os termos para a esquerda e escrever a aceleração como a derivada segunda da posição em relação ao tempo duas vezes. Mais, então, k sobre m, que eu já posso escrever como a minha velocidade angular ao quadrado, vezes x menos h menos d menos g igual a zero. Então, uma equação diferencial, tá certo? Não homogênea, que eu posso resolver facilmente somando a solução da equação homogênea a seno de ômega vezes t, mas cuidado que agora o t, pessoal, nesta situação é a diferença t menos t2, já que a minha partícula ela passa pela posição x igual a h mais d no instante t2. Então, para instantes posteriores, o intervalo que eu considero é o intervalo t menos t2, tá? Vocês devem tomar esse cuidado, porque a minha partícula não passou pela posição h mais d no instante t igual a zero, e sim no instante posterior que t2, tá ok? Então eu tenho que descontar aqui de t, né? T menos t2. Mais b, que multiplica cosseno de ômega vezes t menos t2, e mais ainda a minha solução particular, que novamente eu vou chamar de x0, tá? Mas não é o mesmo x0 do caso 1 que nós vimos. E também eu posso escrever a expressão para a velocidade, derivando simplesmente essa expressão. Então vai ficar a, que multiplica ômega, cosseno de ômega t menos t2, menos b vezes ômega vezes seno de ômega t menos t2, tá? Vamos então, inicialmente, né, encontrar o valor da solução particular, tá ok? Para este problema, né? Muito bem. A solução particular, pessoal, então novamente o termo aqui não homogêneo é uma constante c, que eu acho facilmente substituindo na equação. Então, nós temos a derivada segunda desse valor x, que é constante nesse caso, que vai dar zero. Então eu vou ficar simplesmente com ômega ao quadrado vezes c menos h menos d igual a g. Então daqui eu tiro o valor da minha constante c, que vai ficar g sobre ômega ao quadrado mais h mais d, tá ok? Eu passo todos os termos para lá. Então, g sobre ômega ao quadrado, não é isso? Mais h mais d. Tá certo isso, né? Notem que o x0, isso aqui é o x0, é o nosso x0. Notem que o x0 lá do caso 1, ele era h, né, menos d menos g sobre ômega ao quadrado. Então não é o mesmo x0, claro, né? Muito bem. Vamos então agora, pessoal, descobrir, né, os valores das constantes a e b. Então para isso eu preciso das minhas condições iniciais, que agora t não é mais igual a t0, né? Cuidado, porque é igual a t2, que é o instante aqui em que a partícula passa por essa posição h mais d. Então se eu fizer t igual a t2 na minha equação de movimento, quem é o x para t igual a t2? Ora, a posição x
para t igual a T2 é H mais D, tá ok? H mais D. E V é a velocidade V2 que nós calculamos aqui, né? Que ela é calculada por meio desta expressão que aqui está. Vamos então substituir x por H mais D. Então vai ficar H mais D igual a que multiplica... Bom, vamos também substituir t, né, por T2, então vai ficar T2 menos T2 vai dar zero aqui. Seno de zero é zero, anula esse termo. Aqui vai ficar cosseno de zero, que é 1, sobra B. Então, igual a B mais x0. Nota então que o x0 nós já também encontramos, é H mais D mais G sobre ômega ao quadrado. Daqui eu tiro, portanto, a minha constante B, que é simplesmente menos G sobre ômega ao quadrado, tá ok? E eu vou também substituir t igual a T2 na equação da velocidade. Então aqui vai ficar cosseno de zero, que é 1, então sobra esse termo. V é igual a V2, né, para t igual a T2. Então vai ficar V2 igual a A vezes ômega. E aqui vai ficar seno de zero, que dá zero, então não tem esse termo. Então daqui eu tiro a minha constante A, que é V2 dividida por ômega, tá ok? Portanto, eu consigo então escrever as minhas equações horárias para o caso 3, tá ok, pessoal? Vou apagar aqui, né? Infelizmente eu tenho que apagar essa parte. Vamos lá, então x finalmente é igual a quem que é A? Ora, A é V2 sobre ômega. V2 sobre ômega vezes seno de ômega t menos T2 mais B. Quem que é B? Ora, B é menos G sobre ômega ao quadrado. Então vai ficar menos G sobre ômega ao quadrado cosseno de ômega t menos T2 e mais o nosso x0, que é a solução particular, que é dado por aquela expressão. E a minha velocidade, a minha expressão da velocidade, vai ser A vezes ômega, mas o A é V2 sobre ômega, portanto vai ficar somente V2 vezes cosseno de ômega t menos T2, menos B vezes ômega, mas o B é menos G sobre ômega ao quadrado, então vai ficar mais G sobre ômega, tá ok? Vezes seno de ômega t menos T2. Esta aí é a expressão, portanto, da velocidade e também aqui da posição, tá? Ora, meus queridos, a partícula, ela pode atingir uma altura máxima, tá ok? Então ela vai atingir, de fato, uma altura máxima. Ela vai atingir uma altura máxima. Qual é essa altura máxima e qual é, né, esse tempo para atingir a altura máxima? Para valores de x maiores do que h mais d. Então vocês sabem, na altura máxima, a velocidade ela se anula. E aí, portanto, eu posso achar o t, que é o tempo gasto para atingir a altura máxima. Então isso aqui vai ficar igual, né? Então 0 é igual a V2 vezes cosseno de ômega t máximo menos T2. Eu substituo o t por t máximo, então, que é o tempo gasto para atingir a altura máxima, mais g sobre ômega vezes seno de ômega, tempo da altura máxima menos T2. Muito bem. Eu posso passar esse termo, então, para o lado esquerdo, então aqui é zero, né? Ele passa subtraindo, vai ficar menos g sobre ômega seno desse termo. Esse g sobre ômega eu já posso passar dividindo aqui, por esse termo. E o cosseno, pessoal, também eu já posso passar dividindo pelo seno. Então vai ficar seno dividido pelo cosseno. Já vou fazer direto aqui, porque o nosso espaço é pequeno. Vai ficar tangente de ômega de Tm menos T2 igual a menos, porque esse termo passou negativo, né?
menos V2 vezes ômega sobre G. Então, daqui eu posso tirar o meu TM, que é o tempo gasto para atingir a altura máxima, que é 1 sobre ômega vezes o arco tangente. Aliás, perdão, eu esqueci do T2. Então, na verdade, o T2 está subtraindo, né, de TM. Então, ele vai passar somando, vai ficar T2 mais 1 sobre ômega, agora sim. 1 sobre ômega do arco tangente de menos V2 vezes ômega sobre G. Essa é a expressão, então, para eu encontrar o tempo gasto para atingir a altura máxima nesse meu problema aqui do elástico, né, do bungee jump, ok? Onde T2, né, naturalmente é dado pela expressão, que eu já não sei mais onde está, tá? O T2 é esse instante de tempo aqui, né? Que a partícula passa pela posição x igual a h mais d, que estava em algum ponto aqui que eu já apaguei. Tudo bem, pessoal? Muito bem. Então, a partícula, então, ela gasta um tempo Tm, né, para atingir a altura máxima. Qual vai ser essa altura máxima? Ora, é só pegar essa expressão de Tm e substituí-la no T aqui do x, tá certo? E aí você vai encontrar uma expressão um tanto mais complicada, né? A gente não vai fazer isso porque nem precisa também, porque na prática você vai calcular numericamente, né, o valor de Tm e aí substituí-lo aqui para achar o valor de x, tá? Então, muito bem. Então, a partícula, ela volta, ela retorna à posição x igual a h mais d, ela vai voltar num tempo t4, tá ok, pessoal? Eu vou chamar, então, esse tempo, perdão, t3, né? Aqui era t2. Então, t2 já era esse tempo aqui. Então, depois de quanto tempo, pessoal, a partícula volta para a posição x igual a h mais d? Ora, Tm para subir, Tm para descer, 2Tm. Só que eu preciso daí subtrair T2. Então, o meu tempo T3, cuidado, né? Vamos escrevê-lo aqui. Quem é o instante de tempo T3? O instante de tempo T3, ele é, então, 2Tm, que é o tempo total aí, né, da partícula para subir até a altura máxima e voltar para a posição h mais d, só que daí eu preciso subtrair o meu T2, que já estava sendo contabilizado aqui no cálculo do Tm, tá ok? Já estava incluído aqui o T2. Muito bem. A partir de agora, nós vamos então entrar no quarto caso. Agora, a penúltima etapa do movimento, que é aquela em que a partícula volta, né, e se movimenta aí entre os intervalos h menos d, h menos d menor que x, menor que h mais d. Ora, pessoal, essa etapa do movimento, ela é similar, né? Ela é similar ao caso 2, tá ok? Só que agora, nessa etapa, a partícula está voltando, então, ela passa pela posição h mais d com uma velocidade menos v2, porque agora é v2 no sentido negativo do eixo x, tá ok? Então, a minha expressão para velocidade vai ser simplesmente dada, né, pelas mesmas funções horárias da posição e da velocidade nesse intervalo aqui, que atua somente a força-peso, né? Nós não temos a corda, a força elástica atuando na partícula nesse intervalo aqui. E então vai ser menos V2 menos G vezes T menos T3, né? Então o intervalo de tempo é T, um instante posterior, a T3, que é um instante de tempo dado por esta expressão importante que calcula o instante de tempo em que a partícula volta a passar pela posição h mais d. E também eu posso escrever a minha expressão para x, que é igual a x0, posição inicial, que agora dessa vez é h mais d,
mais a velocidade inicial, que é menos V2, vezes o intervalo, né, t menos t3, menos g sobre 2, t menos t3 ao quadrado. Tá ok? Muito bem. A partícula, então, vai passar pela posição h menos d em que instante de tempo? Ora, ela vai passar pela posição h menos d no instante que eu vou chamar agora de t4, tá bom? Então, na subida, ela passou no instante t1. Na descida, ela passa no instante t4, tá ok? E nós vamos calcular esse t4, né? Muito bem. Vamos então, pessoal, substituir o x então por h menos d e o t por t4, que é esse instante. Então, h menos d igual a h mais d, tá? Menos v2 vezes t4 menos t3 menos g sobre 2 vezes t menos t3 ao quadrado. Notem que os h's eles são cancelados, né? E aí passo o d para cá, então vai ficar menos 2d igual a menos v2 vezes t4 menos t3 menos g sobre 2 t menos t3 ao quadrado, tá bom? E com qual velocidade? Bom, a velocidade que ele vai passar pela posição, né, h menos d no instante t4 vai ser então dada por v igual menos v2 menos g vezes t4 menos t3, tá bom? Quem é esse instante t4? Muito bem. Esse instante t4, pessoal, então, ele é, né, o instante t3, tá bom? É o instante t3, que é esse aqui, menos esse intervalo aqui, ó. Esse intervalo aqui é dado por t2 menos t1, tá ok? t2 menos t1. Então, se você subtrair o instante t3, que é todo esse tempo aqui, ó, até aqui, desse intervalo aqui, eu acho o instante t4, né? Que é t3, então, menos t2 menos t1. Mas t3 é 2tm menos t2. Aí, menos t2 mais t1. Então, o meu instante t4, ele é dado pela expressão 2 vezes o tempo gasto para atingir a altura máxima, tm, que é dado por essa expressão aqui, tá ok? É uma pena que eu já apaguei, né, as expressões dos tempos t2 e da velocidade v2, mas você está registrado no vídeo, você pode voltar. E aqui, então, eu fico com menos, né, 2tm menos t2 não, pessoal, perdão, eu falei bobagem. O tempo t4, né, claro, é o instante de tempo t3 mais esse intervalo aqui, né, aqui não é menos, aqui é mais. O instante t4, que é o tempo gasto para a partícula passar aqui, é esse tempo t3 mais esse intervalo t2 menos t1, que é o intervalo que a partícula gasta para ir da posição h menos d até a posição h mais d, tá ok? Então aqui é mais, então aqui vai ficar mais, o t2 ele cancela, tá ok? E aqui é menos, né? Então vai ficar 2tm menos t1, tá bom? Esta é a expressão para o meu t4. Tenho as expressões, então, das velocidades e da posição para esse intervalo entre h menos d e h mais d, que é análogo ao da subida, mas com a diferença que você troca o sinal de V2 e o meu t é o t4 agora, tá ok? E finalmente, pessoal, vamos analisar o quinto e último caso, né, de forma bastante rápida. Por quê? Porque ele é análogo ao primeiro caso.
Então, no quinto caso, você tem as mesmas equações, tá certo? Do primeiro caso, né? Nem vou escrevê-las aqui, com a diferença que a velocidade inicial aí, que a partícula passa pela posição h menos d, vai ser então menos v1, né? Então você só troca nas equações o v1 por menos v1, e o t, né? O t inicial lá é o t4, tá certo? Então você vai trocar, né, o v por menos v1 e o instante de tempo t por t4. Tá legal? E aí você consegue descrever o movimento, né, a posição e a velocidade da partícula em qualquer posição x menor do que h menos d, tá bom? Então, x menor que h menos d. Espero que você tenha gostado dessa aula. Foi uma aula bastante detalhada, né, bastante trabalhosa, cálculos bastante trabalhosos. E se você gostou, né, pessoal, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ajude o meu canal a se expandir e crescer cada vez mais. Muito obrigado!